Hoje o Evangelho vai nos falar sobre este espírito mudo. Afinal de contas, quando é importante falar e quando devemos nos calar? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria estar com vocês sempre neste Evangelho, na palavra meditada todos os dias. Quero agradecer pelos comentários. Cada dia mais cresce o número de comentários, cresce o número de participação. Creio que em pouco tempo nós já vamos estar aí com pelo menos 1000 pessoas todos os dias acompanhando. Que Deus possa realmente fazer com que cada um de vocês multiplique a experiência que estão fazendo com a palavra de Deus. Mas eu agradeço pelo imenso carinho, pelas palavras, por vários testemunhos que têm me chegado. Vocês têm sido muito generosos também comigo. Muito obrigado por esse carinho. Quero meditar com vocês hoje a palavra que está em Lucas, capítulo 11, do versículo 14 ao 23. Diz assim: naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Ótimo, eu quero só falar com vocês sobre isso. Temos um espírito mudo, essa pessoa era muda, e esse espírito sai e a pessoa começa a falar. Há uma libertação de uma mudez. E eu queria colocar para vocês que na nossa vida tem uma certa mudez que entra. Vocês sabem que quando um relacionamento não vai bem, seja de um amigo, seja de irmãos, e principalmente um relacionamento matrimonial, a primeira coisa que vai embora é o diálogo, é a palavra. E aí acontecem algumas coisas para esse fato se consolidar. Primeiro, temos palavras que ficaram do passado. Tipo, palavras de maldição. Olha, você não presta, você fala qualquer coisa, quem é você para dizer isso? Quanto você é capaz, como você é burra, como você é burro. Então, são palavras que ficaram lá atrás. E quando a pessoa vai para expressar, parece que o peso dessas palavras vem, porque enquanto você vai falando, é como se o inconsciente trouxesse à tona todas aquelas palavras, como tipo, eu estou falando, mas ele está dizendo no fundo, eu sou burra, eu estou falando, mas ele está dizendo que insignificante isso. Então, aquelas maldições, elas parecem nos acompanhar. Mas elas também podem ser não só maldições de palavras que nós ouvimos, do próprio relacionamento com aquela pessoa, mas pode ser maldições que veio, ou seja, maldições eu quero dizer assim, palavras malditas, ou seja, palavras que não foram boas, não foram bem colocadas, e por não ser bem colocadas, elas repercutem dentro de nós, elas ficam guardadas aqui no nosso consciente e também no inconsciente. O que acontece? Essas palavras que pode ser lá na infância, quando você percebe que talvez você não tem tanta importância quanto o teu irmão, você percebe que as pessoas gostam mais daquela outra pessoa do que você se sente assim sem importância. Então quando você vai falar, tem sempre esse peso. Ou você já passou vergonha e aí vem todas aquelas coisas que vão ficando do passado, da história. Então uma das coisas que podem fazer com que nós silenciamos é aquela história, aquele histórico que vem cada vez que nós expomos, e aí a gente lida com as atitudes do outro, que pode fazer uma cara meio esquisita, que pode não dar atenção, você fala e ele te dá as costas, ou ela te dá as costas, que vão como que reforçando aquelas coisas que vão dizendo para você, para que você está falando? Para que você está fazendo isso? Então, essas coisas que vêm do passado e que vêm como maldição. De um outro lado, há aqueles que já falaram bastante, já bateram na mesma tecla várias vezes, veem que não está surtindo efeito e elas desistem. Desistem porque elas dizem para si mesma, não vale a pena falar, não vai mudar nada, não adianta. O que vai fazendo? Vai silenciando. Então a pessoa vai fazendo algo, você vai silenciando, até que rompe totalmente. Começa a criar, através dessa atitude, que a gente chama de atitude de indiferença.
você vai se tornando com tanta raiva que essa raiva vai tornando-se indiferença. Aí é como se a raiva diminuísse porque a pessoa não tem mais qualquer relação com você, no sentido de que você já não se importa com aquilo que ela faz. A consequência é óbvia. A separação é só um ato de algo que já aconteceu dentro de si. Então acontece essa ruptura, a pessoa começa a não falar. Veja que vai como que morrendo as atitudes de diálogo. Outra dimensão é quando a gente não fala porque a gente percebe que não é um momento bom. Não é porque você não quer agredir ou porque você, sei lá, está ali pensando o que aquela pessoa pode ficar ou chateada por aquilo que você disse. Não, você está indo além desse ato de ferida. Você vai pensando se é melhor para ela eu falar depois, se eu vou melhor para ela no que sentido, ela vai entender melhor porque eu vou estar menos chateado, porque eu vou estar menos agressivo. Então eu tomo a atitude de não falar, é a atitude de silenciar agora para falar no momento correto. Percebe aí a diferença? E não é voltado na ferida dela ou na minha ferida, é na consciência de que o calar ali é uma obra de amor para entender o momento certo. Ali não há um espírito de mudez, mas uma sabedoria. E esse é o diferencial que nós temos que fazer. Quais são os motivos pela qual nós estamos falando e pela qual nós estamos silenciando? Há uma ação do mal em silenciar quando ela é baseada em feridas, em maldições, em tudo isso, e você precisa superar. Você precisa tomar a atitude de falar, lógico, aí entrando na sabedoria do falar, que não é simplesmente falar, mas entender que há um momento certo para que produza fruto. E aí é interessantíssimo, porque você tem que falar ou ficar em silêncio, todos os dois pontos estão corretos, desde que você use os motivos corretos para fazer isso. Como também o não falar pode ser uma bênção ou uma maldição, depende dos motivos que está aí atrás. O que Jesus quer? Existe uma mudez que justamente atrai a ação do mal, onde o mal ficou dentro de você, espalhou dentro da tua casa, nos seus relacionamentos, e ali então ele começa a fazer as suas divisões. Perceba que se no seu silêncio criou divisões, ação do mal. O demônio veio para dividir, roubar e matar. Então ele divide, ele rouba a alegria e ele começa a matar as pessoas dentro de você e você dentro das pessoas. Isso é atitude do mal. Atitude do bem, momento certo para falar, consciência daquilo que vai falar, colocou no momento certo, fruto. E por isso que há uma sabedoria entre falar e silenciar. Há uma grande sabedoria. Pense aí dentro de você e você vai achar o caminho correto para cada atitude, porque cada momento, cada pessoa é uma atitude que exige uma forma a mais de amor. Por isso que a gente diz que o amor é exigente. É exigente porque ele não é feito de regras. Você pode falar ou pode silenciar, mas para cada pessoa exige um tipo de atitude e um tipo de pensamento e de reflexão interior. Se você se acostumar com esses detalhes, isso vai se tornar uma coisa bem simples na sua vida e você vai fazer com cada vez mais com desenvoltura, tá bom? Deus vos abençoe, vamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.